trapo de imundícia. Essa é a história do jardim. Porque agora Deus vai criar um outro cenário de jardim. Porque o capítulo 2 nos mostra o jardim no sentido histórico, doutrinário. Cantar. O capítulo 4 nos mostra o jardim dentro do propósito de Deus. Então nós vamos ter que avançar um pouco. Porque aqui você vai ver o que foi que a queda fez. A queda distanciou. Porque quando você lê nesses 12 textos que vimos, a voz de Deus ecoava no jardim. A voz de Deus, e quando você estuda, irmãos, falo isso com muito cuidado, não estou aqui esnobando, mas eu quero te encorajar a ver algo. Quando você lê esses textos, bem no original hebraico, quando diz que a voz de Deus se encontrava com o homem na viração do dia, o sentido ali é de intimidade, é de profundidade de relacionamento. Havia entre Deus e aquele homem e aquele casal uma profundidade de relacionamento que estava limitado àquele lugar, àquele jardim. Aquele jardim refletia os céus e a terra se encontravam naquele jardim. Vou repetir isso mais uma vez. Irmãos, Deus é estritamente relacional. Vou te falar isso, ele não é um Deus impassível. Ele nunca teve a intenção, ao criar o homem, de ser um Deus distante. Ele nunca teve a intenção de criar o homem e deixá-lo à deriva da terra. Quando Deus criou o homem, ele colocou naquele jardim, que era o jardim dele. Era o jardim dele. Era o prazer dele. Aquele não era o jardim de Lúcifer. Era o jardim onde Lúcifer estava, mas aquele era o jardim de Deus. Lúcifer foi tirado do jardim, mas o jardim permaneceu. Porque é o jardim dele, é o lugar da sua presença, é o lugar da sua comunhão, é o lugar do seu prazer. Por isso que o pecado destruiu. O pecado destruiu o lugar onde Deus criou para ser o prazer dele no relacionamento, onde ele pudesse mostrar sua face, seu amor, onde ele pudesse se revelar. Por que Deus daria a sua voz para Adão? Será que Deus daria a sua voz para Adão na virada do dia, só para o mero entretenimento? Não. Aquela voz, ela nunca se calou. E quando você procura essa voz, essa palavra, você vai ver que é muito lindo. Quem começa a estudar a palavra, e eu estou convidando a todos a estudarem juntos, é o que nós estamos fazendo aqui na academia há mais de 2 anos, já estou indo para 2 meses, 2 anos e 4 meses. O tempo voa. Mas é lindo estudar a palavra, porque você vai tendo revelações. E você vê a coerência que tem, você fica vislumbrado ao ter revelações. Um livro, que é a palavra de Deus, escrito ao longo de milênios, que esses preletores estudam e trazem, eles e muitos eruditos, chamados eruditos porque estudam a Bíblia profundo, nas diversas línguas, inclusive. E é muito interessante, porque a gente acaba aprendendo ou revelando. Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva. Como a raça humana é terrível, né? Sabe que é um casal, Adão e Eva, naquele Líria Paraíso, que era antes do pecado. Não tinha nada desse mundo louco que a gente vive hoje. Todo casal quer o que Adão e Eva viveram no Éden. E eles conseguiram desobedecer aquele que os criou, aquele que se relacionava com ele todos os dias. Deus, ainda hoje, atemporal, o que ele queria e fazia,
ele também quer hoje. Ele quer se relacionar com você, comigo. E ele se relaciona através do Espírito Santo, que habita o coração daquele que nasceu de novo, como eu já expliquei. E a academia está aqui com uma alegria enorme agora, falando disso, gravando, de tal forma a dar oportunidade que alguém, se tocado pelo Espírito Santo, ou pelas nossas palavras, mas não são as nossas palavras, é o Espírito Santo que está querendo habitar o seu coração. E é tão fácil a habitação dele. É só ser verdadeiro e procurar acreditar em Deus, acreditar naquela cruz. E hoje é o dia que a gente não falou muito. A gente está comemorando a mesa do Senhor. E comemorar a mesa do Senhor, ou a Santa Ceia, é comemorar ou honrar a cruz, onde que Deus, ou melhor, Cristo, ou a Trindade, nos deu a permissão de nos tornar filho e ter uma vida eterna, um corpo glorificado. E está nesse processo, como falamos ontem, às 10 horas, na mentoria, transformação da mente. Nascer de novo e entrar no processo de transformação da mente, do caráter, da conduta. Para quem está no mundo, a cabeça do mundo, quando a gente nasce de novo, a cabeça sai do mundo. A gente se distancia do mundo. A gente fisicamente está no mundo, mas a cabeça está no céu. E aí, é como se estivesse num deserto. Tem muito difícil encontrar um outro irmão, irmã em Cristo, para poder falar de Cristo. Porque não tem outra coisa ser cristão, não falar do que. O mundo tem vários afetos. Mas quando você ama Cristo, você só quer falar do amor. Não é assim quando a gente tem um filho recém-nascido, ou quando conheceu um namorado, namorada, ou quando a gente casa, a gente só quer ficar com aquele amor. Isso é a mesma coisa com Cristo. Bom, vamos voltar a escutar o preletor que sabe mais. Essa é a voz que fala, é a voz que cura, é a voz que restaura, é a voz que abraça. É a voz que entrou nas profundezas do abismo onde nós estávamos e nos resgatou. Essa voz se tornou no livro de João o Logos de Deus. O Logos de Deus. Esse Logos, a palavra, o verbo, a palavra do jardim, o Logos. Irmãos, quando você estuda a palavra Logos, você precisa ir 400 anos antes de Cristo e você vai conhecer a história de Heráclito e de Etos. Foi esse filósofo, que também era astrônomo, que pela primeira vez usou a palavra Logos para poder dizer que havia uma mente, havia uma razão que estava por detrás do universo. Que não fazia sentido o universo existir à deriva. Havia uma razão que poderia explicar o universo. Havia uma razão que dava lógica, que dava sentido, que explicava a funcionalidade do universo. Sabe o que esse filósofo Heráclito chamou essa voz, essa mente, essa razão, essa estrutura que sustentava o universo? Logos. Um homem simples, um pescador, que colocou sua cabeça no peito do nosso Senhor, muitas vezes, quando era jovem, na prisão. Foi jogado numa caldeira de água fervendo para morrer, mas ele não morreu. Os estudiosos, os historiadores diziam que o corpo de João, se ele tirasse seu manto, sua túnica, você veria que o corpo dele, do pescoço para baixo, era uma cicatriz até os pés. Ele disse, no princípio, era o Logos. O Logos era Deus. O Logos estava com Deus. Ele era coexistente. Ele era coinerente.
com Deus. Esse Logos é a voz do jardim. Era esse Logos. O homem foi criado à imagem dele. Gênesis 1:27. A imagem de Deus o criou. Que pecado, né? Deus cria o homem à imagem e semelhança de Cristo. E a gente, lá, falando de Adão e Eva, resolve fazer a vontade da gente. Desobedecer ao Pai. É duro até acreditar. 2 Coríntios 4.